Olá, eu sou a Tati Loyola e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Gente, como é que vocês estão no dia de hoje? Cá estou eu de novo para encher o saco de vocês. Alguém está vendo aqui embaixo um botão intocado e vermelho? Se você estiver vendo é porque você ainda não é inscrito no meu canal, então por favor, tecla aqui embaixo no botão, se inscreva no meu canal, ative as notificações para vocês receberem todos os vídeos que eu colocar aqui no canal. Comentem bastante porque eu quero ouvir vocês, o engajamento é muito importante para o crescimento do canal. Não esqueçam de favoritarem o vídeo se vocês gostarem, se vocês não gostarem, tudo bem também, o importante é que vocês avaliem o vídeo. E é claro, compartilhem ele, tragam um novo inscrito para me conhecer, que eu vou ficar muito honrada de alguém estar tirando do seu tempo para conhecer o meu trabalho extra. Gente, hoje o YouTube é mais barato que terapia está com um formato reduzido por causa das festas de Natal. Então hoje eu vou ler algumas perguntinhas aqui e responder para vocês ao invés de fazer o modelo tradicional de ler os e-mails, tá bom? E sem mais delongas, a primeira pergunta é: Tati, o que devo fazer com meu vício em pornografia? Gente, qualquer vício é um problema. Todo mundo tem que se atentar para uma coisa que você esteja fazendo com muita frequência e acabe por atrapalhar as suas tarefas do dia a dia. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, as pessoas estarem viciadas em celular. Se isso atrapalha as tarefas do seu dia a dia, se atrapalha a sua concentração, é um vício e precisa ser tratado. A gente comumente presta muita atenção no vício em drogas, no vício em álcool, entre outras coisas, e não atenta tanto para esses pequenos vícios do dia a dia. Que eu citei aqui o exemplo do celular e me citaram o exemplo da pornografia. Se por um acaso isso não está te afetando nas suas relações amorosas, na relação sexual, no seu dia a dia, tá tudo bem, você pode continuar consumindo a pornografia. Não que eu esteja recomendando isso. Eu não acho interessante o consumo de pornografia, nem a produção da mesma, porque isso faz com que você acabe cultuando relações sexuais perfeitas que não existem, ou de muito prazer, de orgasmos múltiplos, de muita lubrificação, corpos perfeitos e maravilhosos, coisa que é irreal. Todo mundo vai ter algum detalhe diferente no corpo, nem todo mundo vai ter as mesmas características durante a prática sexual, então eu não incentivo o consumo de pornografia, a não ser que você realmente sinta essa necessidade. E se por um acaso ela estiver atrapalhando o seu dia a dia, é hora de você dar uma dosada, de você parar e de buscar tratamento, porque eu acredito que exista tratamento para qualquer tipo de vício, até esses que não são tão discutidos. Vamos ver aqui qual é a próxima pergunta. Eu queria mandar um beijo aqui para os meus parceiros, gente. Assim, numa breve pausinha aqui do vídeo, eu queria pedir para vocês seguirem os meus parceiros. São pessoas importantes para mim. Então, o primeiro arroba que eu vou pedir para vocês seguirem é o arroba Legio Cosméticos, que é um dos parceiros do canal. Por favor, sigam lá no Instagram, mande direct, faça suas encomendas. Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, fazendo uma publi para vocês conhecerem os produtos. Sigam também o arroba Make Essence da Luísa. Ela vai ficar muito honrada de receber um direct de vocês. E sigam o meu parceiro Charles Magalhães, que faz um trabalho de fotografia incrível. E é claro, o nosso último mais novo parceiro, que nos enviou um recebido que eu vou trazer aqui para o canal para vocês, que foi o Femora, que tem a promessa, gente, de diminuir as cólicas menstruais e fazer você passar muito mais tranquilamente pelo seu período menstrual. Então sigam lá no Instagram também, o arroba Femora Mais. Vamos retomar aqui as perguntinhas, porque esse vídeo vai ser mais rapidinho, mais dinâmico mesmo, para incentivar vocês a me enviarem perguntas e não apenas e-mails longos, hein, gente? Então, eu fui questionada se nude e certos tipos de conversa no WhatsApp é traição. Então, gente, olha, eu considero que qualquer atitude que você tenha estando em um relacionamento sério, que você esconda do seu parceiro, é sim traição. É óbvio que a gente tem que respeitar a individualidade do outro. Porém, não é só... As pessoas tratam muito como traição apenas o ato sexual em si,
certos tipos de conversa. E não é só isso que é traição. Às vezes você comete pequenos deslizes no dia a dia que também configura como traição. É óbvio que eu sempre falo que eu não tô trazendo verdades absolutas aqui pro canal, mas como vocês pediram a minha opinião, vocês não, né? A pessoa que me enviou a pergunta. E aí eu tô expondo isso. Por exemplo, se você esconde do seu parceiro dinheiro, se você esconde do seu parceiro comida, e sim, gente, eu recebi e-mails falando sobre isso, sobre a avareza da pessoa com relação até comida, o que me deixou bastante abismada e eu vou até trazer o e-mail pra vocês aqui num próximo vídeo. Então, se você esconde esse tipo de coisa do seu parceiro, dinheiro, comida, qualquer outra coisa que você esteja fazendo escondido, não é um bom sinal. Eu acho que a intenção de você ter uma relação com uma pessoa é que você tenha um companheiro de vida. E o que significa isso? Alguém com que você possa dividir qualquer coisa, toda e qualquer coisa. Então, ao passo que você faz escondido é sim traição. Então, Tati, você tá dizendo pra gente que a gente não pode ter outros amigos se a gente estiver namorando ou estiver casado? Não, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Eu sou uma defensora de as pessoas estarem em um relacionamento, se casarem e saírem com seus amigos, conversarem em redes sociais, viajarem juntas, desde que isso não ultrapasse os limites aceitáveis, desde que a pessoa que seja sua companheira se sinta confortável. Então, Tati, tem problema eu tomar uma cerveja no final de semana com um amigo ou uma amiga? Não. Desde que você não tenha certos tipos de conversa que desrespeitem o espaço do seu parceiro, porque de repente não é problema pra você, mas é problema pra outra pessoa. Então, tente deixar bem claro as coisas. Não abra espaço para esse tipo de situação. Então, em suma, respondendo a pergunta, certos tipos de conversa no WhatsApp, perdão pelos erros mais uma vez, e nudes são traição? Nudes, obviamente, porque eu não sei se essa nomenclatura estaria inserida aqui nesse contexto, mas eu vou usar o sexting. O sexting, pelo que eu entendo, seria ali uma troca de energia com conteúdo sexual em redes sociais ou até pessoalmente, e que o seu parceiro não estaria inserido nesse tipo de coisa. E as pessoas às vezes colocam muita culpa nessa prática de estarem ali saindo, né, comendo pelas beiradas, tentando assim dizer que é só uma prática saudável, que não tem nada a ver, que não configura como traição, mas eu considero sim, gente. Se você troca fotos nuas com outras pessoas, isso não tem nada a ver com o fato de uma pessoa admirar o corpo nu de outras pessoas. Isso acontece, me parece que é uma coisa até natural para algumas pessoas, mas desde que você esteja trocando energia e conteúdo sexual com pessoas que estejam muito próximas de você e que façam com que o seu parceiro se sinta mal, aí não dá, gente. É bandeira vermelha, não façam isso porque é traição sim. Certos tipos de conversa que manifestem interesse, sim, é traição, é bandeira vermelha, corta isso aí. Ou então, vocês vão precisar ficar solteiros, gente, porque ninguém pode ter relacionamento querendo viver a vida de solteiro. Por quê? Normalmente as pessoas têm relacionamentos querendo levar uma vida de solteiro, mas se o seu parceiro fizer isso, você não vai aceitar. Então, vamos tentar manter o equilíbrio, né? E, gente, a última pergunta que eu recebi aqui é com relação a um relacionamento de um amigo meu que me pediu, assim, não me pediu especificamente um conselho, mas nós estávamos discutindo. Ele disse que seria um bom tema para eu tratar no canal. Eu vou fazer um vídeo completo só sobre essa história, mas para quem já tiver curioso, eu vou dar um spoilerzinho aqui. Ele me autorizou a divulgar a história dele. É óbvio que eu nunca trabalho com nomes aqui. O sigilo é garantido aqui por Tatiana. Então, gente, é o seguinte, ele passou por um relacionamento que foi um relacionamento bem intenso, mas que não terminou tão bem assim. Tati, por que não terminou bem? Porque me parece que a moça, ela foi pedida em casamento por ele, eles tinham planos, mas nós tínhamos dois empecilhos aí nesse relacionamento. O primeiro ela não aceitava tão bem a relação desse rapaz com o filho dele. E
ela tinha medo que pelo fato de ela não ter tido tantos relacionamentos antes, ela pirasse em algum momento. Que eu até comentei com ele que era um medo meu também, e o medo de muitas mulheres, de muitos homens, acredito eu, né? De você não ter sentido que você aproveitou tanto a sua adolescência, e você assim foi inserido nessa fase adulta, que a gente é inserido cada vez mais cedo na fase adulta, né? Eu mesmo comecei a trabalhar com 14 anos, enfim. E aí você acha que você não aproveitou tão bem assim, e aí você acha que em algum momento você vai pirar e vai aproveitar tudo que todo mundo diz que existe. E aí ele estava passando por esses dois problemas. No final das contas, eles decidiram terminar por causa desse problema envolvendo o filho dele. E ela ficou com vários outros homens, nem esperou a relação esfriar e tal. E aí houve esse momento de reencontro deles em que ela pediu para voltar, que ela manifestou esse desejo, e ele não se sente tão seguro em relação a ela. Não por medo de que ela volte a dar uma pirada, que ela faça esse tipo de coisa, mas por ela ter se contradito. Ela acabou, eu nem sei se essa palavra existe, gente, mas se eu tiver errada, vocês vão me corrigindo aqui, tá? Eu só tô tateando o caminho mesmo. Então, ela manifestou o desejo de ter uma família com ele, de se apaixonar, de construir um amor, né? Então, ali naquele momento em que ela decidiu separar, ela já estava se contradizendo, porque ela estava querendo viver livre e perigosamente. E aí, qual que é a minha opinião sobre isso? E ele citou também, gente, que ela colocou algumas vezes a culpa das atitudes dela na bebida. Eu já falei anteriormente aqui num vídeo pra vocês que vocês têm que entender se realmente é uma atitude que vocês queriam ter ou se tem alguma outra questão envolvida, porque a bebida em si não é culpada. Ninguém vai te pedir para que você faça alguma coisa, te obrigar a fazer alguma coisa, você não é obrigado a fazer nada. A culpa não é da bebida, a culpa não é dos problemas, você escolhe estar fazendo isso. Eu sei que às vezes a gente fica chateado com algumas situações, fica estressado, acaba brigando com as pessoas, alguns recorrem à bebida, acabam tendo um comportamento diferente do habitual. Eu entendo isso, afinal a bebida ela mexe com os sentimentos das pessoas, fazem com que elas tenham atitudes diferentes. Mas se você sabe que você já não age de uma forma interessante quando você consome bebida, quando você está chateado com alguma situação, se você se torna agressivo ou tem comportamentos diferentes, não consuma bebida, porque você não vai conseguir colocar sempre a culpa na bebida. Vocês estão entendendo onde é que eu tô querendo chegar? Sobre a questão de ela ter pirado em um momento da vida dela. Gente, tem gente que acha que não viveu a vida perigosamente ou tão intensamente quanto deveria e acaba fazendo esse tipo de coisa. Eu costumo dizer que na minha família a gente foi ensinado o seguinte: as crianças têm o horário das crianças, os adultos têm o horário dos adultos, e que a gente não pulasse fases, porque isso poderia influenciar no nosso futuro. Então eu tô aqui fazendo a advogada do diabo. Por quê? Ao passo que você pula fases, você acaba pisando ali em ovos em algum momento, porque você pode até levar aquela situação muito tranquilamente na sua rotina do dia a dia, por causa do trabalho, de todos os problemas que você tem que enfrentar, de toda a burocracia, de tudo. Mas aí acontece de você encontrar com um amigo, de ter uma oportunidade, e aí você vai acabar pirando, né? E não adianta você tentar questionar a pessoa do porquê ela fez isso, ela vai ter os motivos dela. Eu acho que se você quiser ter um relacionamento com uma pessoa, você tem que estar preparado a esse tipo de coisa e procurar se conhecer. Pelo que eu entendi dessa moça, ela não se conhece tão bem quanto ela imagina. Então, se relacionar com uma pessoa que não se conhece nem um pouco é complicado. A gente demora a se conhecer, eu entendo isso. A gente vai tateando ali pelo caminho, os anos vão se passando, nós vamos mudando de ideia, nós vamos evoluindo, vamos mudando de ideia. Vocês entenderam, mas eu acredito que as relações que a gente trava na vida, as experiências que a gente tem, servem pra gente reciclar e transformar isso em desenvolvimento pessoal, para você se conhecer, para você tentar entender qual tipo de atitude você teria a partir de determinada situação. Pelo que eu entendi dela, ela não se conhece tão bem, mesmo sendo uma pessoa que tá ali nos 20 e muitos, né? Que é assim, né, gente? Você tá até 25 é 20 e poucos. Passou de 25 é 20 e muitos. Mas, enfim.
O conselho que eu daria pra ela é que ela tem que se conhecer um pouco mais. Pra ele, que ele tente não envolver o filho dele nessa situação se ele não se sentir confortável. Para as pessoas que elas já passaram por alguns relacionamentos e têm filhos, muitas vezes é muito difícil trazer o seu filho para a realidade de um novo relacionamento, que foi a questão que ali aconteceu com ele. Ele também levantou uma outra questão comigo, que foi o fato dela ser mais jovem do que ele, que eu acho que não atrapalha em nada. Basta que vocês trabalhem aquela questão que eu sempre falo, né? Escuta e diálogo, que vocês se conheçam, que vocês tentem trabalhar o equilíbrio na relação. Isso é sempre muito, muito importante. Gente, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre essa história, quererem ver o desfecho, todas as dicas, aliás, dicas não, né, gente, que eu não gosto desse termo, sugestões que eu tenho pra dar pra esse meu colega, é só deixar aqui nos comentários, hein? Eu já falei pra vocês, comentem muito, que eu quero saber a opinião de vocês. E, gente, é tão importante quando vocês deixam um comentário aqui, um conselho. Então deixa o conselho pra esse pessoal aí. O que vocês acham? Nude e certas conversas no WhatsApp é traição ou não é traição? Tá liberado o seu companheiro sair pra beber uma no final de semana com um amigo ou com uma amiga? E o vício em pornografia é problema ou não é problema? O que vocês acham? E sobre esse caso, a idade atrapalha? Os filhos atrapalham o relacionamento? Se você pulou alguma fase, você acha que em algum momento você vai pirar? Eu quero saber a história de vocês, tudo que vocês acham sobre isso, porque a opinião de vocês é muito importante pra mim. Eu espero que vocês estejam bem, que tenham curtido o Natal maravilhosamente com a família de vocês, mas sempre priorizando a proteção, hein? Não se esqueçam. Fiquem muito felizes, maravilhosamente tranquilos nesse final de semana. Tem que tomar fôlego aqui pra conversar tanto sem edição, né, gente? E fiquem com Deus. Um grande beijo, até a próxima. Eu espero que vocês gostem muito, que favoritem esse vídeo. Tchau!